Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. E hoje, pela primeira vez, nós vamos falar do Nietzsche. Já falei muito do Foucault, né, que é um filósofo que tem muita inspiração no Nietzsche, sobretudo nessa forma genealógica segundo a qual o Nietzsche percebe algumas questões, a questão da moral. E essa abordagem que eu quero fazer do Nietzsche aqui é coisa leve, né? Sempre trago assuntos muito leves aqui para o Delongas. Quero falar sobre a genealogia da moral e a lógica do castigo. Diria mais, genealogia da moral e a lógica do castigo e do direito de punir, certo? Então, sem mais delongas, gente, essas referências que eu vou fazer aqui do Nietzsche sobre a genealogia da moral, a lógica do castigo e o direito de punir, ou se vocês preferirem, o direito penal, elas vão estar embasadas, sobretudo, na segunda dissertação da genealogia da moral, a dissertação a respeito da má consciência, certo? Então esse livrinho aqui, essa edição que eu tenho, ela possui 3 dissertações, eu vou me referir sobretudo à terceira. A segunda, pois na minha opinião, primeiro, eu acho que é a mais bonita de se ler, e eu acho que para esse tema que eu quero trazer aqui, sobre essa lógica do castigo, a lógica também do ressentimento que justifica o castigo, né? O castigo como reação a algo, ela está muito presente nessa parte. E sobretudo, quando Nietzsche está falando da questão da lógica do castigo, do direito de punir, ele não vai se questionar tanto a respeito do porquê punir, mas ele vai, sobretudo, se questionar em como punir, certo? Como punir? Qual a postura, né? Qual a postura, seja individual, ou seja, no âmbito maior, que ele vai falar também de uma sociedade. Como punir? Como a sociedade se porta frente a uma infração, certo? E, vejam, mas antes disso, a gente precisa lidar com alguns temas que são importantes na genealogia da moral. Sobretudo, o tema do esquecimento. Porque a gente vai falar de ressentimento, e ressentimento é uma memória encarniçada, né? Então, antes da gente falar dessa memória encarniçada, a gente precisa passar aqui por esse primeiro parágrafo da segunda dissertação da genealogia da moral, em que ele vai falar o que ele pensa, né? O que o Nietzsche pensa sobre o esquecimento. O deixar passar, deixar nossa mente, deixar o nosso pensamento se esvaziar de algum acontecimento ou de algum fenômeno do mundo que nos afetou de alguma forma. Como o Nietzsche aborda isso? Então vejam a delicadeza, ao mesmo tempo a potência e a delicadeza com a qual Nietzsche vai se referir à questão do esquecimento. Eu vou ler com vocês, eu sempre leio para comentar e para que todo mundo tenha acesso ao texto mesmo original do Nietzsche, a partir dele que eu vou tecer comentários. Ele diz o seguinte: esquecer não é uma simples vis inertiae, força inercial, como creem os superficiais. Ou seja, você não precisa estar ali parado e do nada aquele pensamento foge da sua cabeça, você esquece e você está livre para viver, enfim, longe daquilo. Ao contrário, o esquecimento para o Nietzsche, ele é uma força, vejam, mas uma força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido.
graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós acolhido, não penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão, ao qual poderíamos chamar assimilação psíquica, do que todo o multiforme processo da nossa nutrição corporal ou assimilação física. Fechar temporariamente as portas e janelas da consciência, permanecer imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos serviçais e cooperar e divergir. Um pouco de sossego, um pouco de tábula rasa da consciência, para que novamente haja lugar para o novo, sobretudo para as funções e os funcionários mais nobres, para o reger, prever, predeterminar, pois nosso organismo é disposto hierarquicamente. Eis a utilidade do esquecimento, ativo, como disse, espécie de guardião da porta, de zelador da ordem psíquica, da paz, da etiqueta, com que logo se vê que não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, sem o esquecimento. Então vejam que ele realmente define aqui o esquecimento e o ato de esquecer como um ato inibidor, um ato também positivo, ativo, que vai fazer com que aqueles fenômenos que de alguma forma nos afetaram, eles não fiquem represados em nossa consciência a ponto de nos paralisar e a ponto de nos impedir de abrir os olhos para o novo, para aquilo que é jovial. O esquecimento, ele recicla de alguma forma o nosso aparelho psíquico, né? Sem ele, gente, sem o esquecimento, tudo que nos afetasse de alguma forma faria com que nós agiríamos como escravos daquilo que nos afetou, certo? Usando o linguajar de Nietzsche, né? Nós estaríamos subordinados. Caso, por exemplo, algo que nos afetou, que nos deixou magoado, que nos deixou de alguma forma pelo qual nós nos sentimos agredidos de alguma forma, se isso se mantiver em nosso pensamento, se isso entrar em nossa consciência e não mais sair, para o Nietzsche isso é uma doença. Isso é uma doença. E é uma doença própria de um pensamento que se escravizou, porque fez daquele fenômeno que o afetou de alguma forma, fez dele um ídolo, o gravou na sua mente. A partir de então, é impossível, como diz o Nietzsche, haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho presente sem esse fator do esquecimento. O esquecimento, portanto, ele é muito importante. Ele faz essa tábula rasa, ele recicla o nosso aparelho psíquico, enfim, ele nos faz viver e pensar o novo, certo? Essa é a lógica, então, do esquecimento ativo. Mas o que acontece, então, o Nietzsche vai abordar com aquelas pessoas que o Nietzsche vai chamar, inclusive, de pessoas com um pensamento de rebanho, um pensamento gregário, escravos, porque justamente são isso, são escravos da sua própria condição, escravos daquilo que os afetou de alguma forma. Esse peso da memória para o Nietzsche, ele tem um fator negativo, ele tem um fator reativo, e vejam, muito diferente aqui a ação, né, de uma reação. Então, essa memória que gruda, essa memória que vem de algum elemento
fenomenológico que nos afetou, quando ela fica encarniçada, ela chega à nossa consciência e nos torna escravos. O que o Nietzsche vai entender é que essa tipo de memória, ela vai ter uma relação muito forte com a lógica do castigo. Por quê? Porque ela é uma memória reativa. Ela é uma memória que ela está ali, você se torna escravo dela, e para que você, de alguma forma, lide com isso, você vai ter que sempre querer combater essa memória, você vai ter que querer combater, você vai criar fantasmas, você vai criar fantoches, ilusões que tenham a ver com aquele fenômeno, e isso vai estar sempre presentificado na sua vida, aquela memória, e você vai reagir a ela. Tudo que lembrar isso, você vai tentar de alguma forma provocar uma agressão contra esse afeto do qual você não conseguiu se livrar. Então, vejam como a lógica do castigo ela é relacionada a esse peso de uma memória que tornou-se ídolo e que tornou-se, portanto, ressentimento. O Nietzsche vai dizer: jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, entre eles o sacrifício dos primogênitos, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos, todas as religiões são, no seu nível mais profundo, sistemas de crueldade. Tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da mnemônica, a memória. Em determinado sentido, isso inclui todo o ascetismo. Algumas ideias devem se tornar indeléveis, onipresentes, inesquecíveis, fixas. Essa ideia, como eu disse, né, aquilo que está fixo, que não foi reciclado, que não se abriu para o novo. Para que todo o sistema nervoso e intelectual seja hipnotizado por essas ideias fixas. E os procedimentos e modos de vida ascéticos são meios para livrar tais ideias da concorrência de todas as demais. Aquela ideia, ela está tão fixa, aquilo que te afetou está tão fixo que ela tem até uma concorrência desleal com possíveis novas ideias, com um frescor que possa aparecer em sua mente. Não, ela vai solapá-las, né? Então, essas ideias, elas são meios para... e os procedimentos e modos de vida ascéticos são meios para livrar tais ideias da concorrência de todas as demais. Ou seja, toda nova ideia, ela não ganha espaço. Ela é solapada para fazê-las inesquecíveis. Quanto pior de memória, e aqui vejam que interessante, o Nietzsche ele não está falando pior de memória como aquela pessoa que não tem uma boa memória. Porque se essa memória para o Nietzsche ela representa uma doença, uma patologia, então a pessoa que está pior de memória é a pessoa que tem a memória muito fixa, muito presente em sua consciência. Essa é a pessoa doente da memória para o Nietzsche. Não é a pessoa que esquece. É a pessoa que retém aqueles afetos que, de alguma forma, lhe incomodaram e aquilo não sai mais do seu interior. Portanto, quanto pior de memória é a humanidade, tanto mais terrível é o aspecto de seus costumes. Em especial, a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer o esquecimento e manter presentes nesses escravos momentâneos do afeto e da cobiça. E quando Nietzsche fala em afeto, ele se refere a afeto como isso, como algo que nos afeta.
Uma pessoa escrava do afeto é porque ela foi afetada por um fenômeno exterior a ela e aquilo foi interiorizado e ela não consegue mais se livrar, ela não consegue fazer uma tábula rasa do seu pensamento para se livrar disso. Então, nesses escravos momentâneos do afeto e da cobiça, algumas elementares exigências do convívio social. Então vejam, quanto mais a humanidade, segundo Nietzsche, ela está dentro de uma lógica em que a memória ela se torna ressentimento, ou seja, a memória ela volta, ela fica sempre ali. Na verdade, ela nem sai, né? Aquela memória ela se presentifica, aqueles afetos, eles se presentificam. Esse ressentimento, em determinado estágio da humanidade, vai gerar um endurecimento das leis penais e das formas de castigo. Por quê? Porque não se esquece nunca aquilo que nos afetou, aquilo que afetou determinada ordem, aquilo que afetou determinada regulação social. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. O direito penal, eu posso até dar um exemplo assim, relativamente recente, aqui, aquelas leis portuguesas que vigoraram aqui no Brasil, manuelinas, filipinas, essas coisas. Ainda havia ali, por exemplo, no Brasil colônia, a lógica punitiva do direito penal de que se você cometesse um delito, veja, se você cometesse um delito, vamos supor que você roubou ou furtou, ou sei lá, cometeu um delito. Se você cometeu um delito, não só você podia ser punido perpetuamente, como as suas gerações futuras também poderiam ser punidas. E as punições eram severas, né? Então vejam, é uma lógica de um ressentimento tão grande quanto aquilo que afetou a comunidade, a sociedade, que mesmo quando a pessoa morre, aquela punição ainda deve ser lembrada, ainda deve ser ressentida nas gerações futuras. Esse tipo de lógica punitiva, essa lógica punitiva desproporcional, essa lógica punitiva que tem a ver com perpetualidade, com morte, com crueldade, ela, para o Nietzsche, é uma lógica punitiva de sociedades menos de uma humanidade menos desenvolvida, de uma humanidade escravizada por essa lógica de afetos, de coisas que afetam a comunidade, e a comunidade não consegue viver, a comunidade não vai conseguir esquecer aquele dano sofrido e, portanto, deve punir exemplarmente, deve punir de forma espetacularizada, para que todos vejam, para que todos sintam aquilo, né? Então essa lógica de um castigo desproporcional, ela está muito ligada justamente à questão da memória, de um ressentimento, né? E vejam, o surgimento das leis para o Nietzsche, ele tem a ver justamente com esse esquecimento ativo de pessoas que, segundo ele, possuem uma moral mais elevada, uma moral aristocrática, capaz de não se abalar por um dano sofrido, ao ponto de fazer com que aquele dano permaneça em sua memória constantemente e que essa própria pessoa, esse próprio aristocrata, segundo Nietzsche, se torne escravo desse dano sofrido. Então, para o Nietzsche, eu vou ler aqui com vocês, ele diz o seguinte: o homem ativo
violento, vejam só a palavra que ele usa, violento, excessivo. Esse homem dessa moral aristocrática do Nietzsche, né, ele usa muito essa palavra, esse homem dessa moral, dessa vontade de poder, está sempre bem mais próximo da justiça que o homem reativo. Vejam só vocês. Pois ele não necessita em absoluto avaliar seu objeto de modo falso e parcial, como tem que fazer o homem reativo, esse homem do ressentimento. Efetivamente, por isso, o homem agressivo, como mais forte, nobre, corajoso, em todas as épocas possui o olho mais livre, a consciência melhor, ou seja, a consciência purificada, né? A consciência que foi capaz de reciclar aquele afeto negativo que sofreu, o dano sofrido, né? Inversamente, já se sabe quem carrega na consciência a invenção da má consciência, o homem do ressentimento. Afinal, consultemos a história. A qual esfera sempre pertenceu até agora à administração do direito? E também à própria exigência de direito? A esfera dos homens reativos, talvez? Absolutamente não. Mas sim a dos ativos, fortes, espontâneos, agressivos. Historicamente considerado, o direito representa, seja dito para desgosto do que já mencionado, do já mencionado agitador, o qual faz ele mesmo esta confissão, a doutrina da vingança atravessa como um fio vermelho da justiça todos os meus trabalhos e meus esforços, justamente a luta contra os sentimentos reativos. Vou ler de novo aqui sem mencionar isso que está entre parênteses, que ele está citando um outro teórico. Ele diz o seguinte: historicamente considerado, o direito representa, seja dito para desgosto do já mencionado agitador, justamente a luta contra os sentimentos reativos, a guerra que lhes fazem os poderes ativos e agressivos, que utilizam parte de sua força para conter os desregramentos do patos reativo e impor um acordo. Mas o decisivo no que a autoridade suprema faz e impõe contra a vigência dos sentimentos de reação e rancor, o que faz sempre, tão logo se sente forte o bastante, é a instituição da lei. Por que, gente, a instituição da lei? Agora estão pensando, olha, essa autoridade ativa, né? Ativa no sentido justamente de que é isso, de que ela é capaz de pôr em prática esse esquecimento ativo, ou seja, ela não fica reagindo a algo que a abalou, que a danificou no passado, ela é ativa, ela é jovial. O que ela faz diante do dano sofrido? Ela age de maneira violenta, vingativa, cruel, ao ponto de não esquecer aquele dano e fazer com que as gerações da pessoa que cometeu aquele dano sejam também punidas, com que aquela pessoa seja punida à perpetuidade, com que haja uma desproporção com relação àquilo que a pessoa fez e a punição que deva ser dado a ela, que aquela pessoa deva morrer, que a sua pena deva ser um espetáculo público. A pessoa ativa faz isso? Não, ela faz o contrário. Isso é próprio, segundo Nietzsche, para as pessoas que portam uma moral escrava do ressentimento, porque esse ressentimento ele gera esse tipo de crueldade dentro da lógica de punir. Para o Nietzsche, ao contrário, o homem ativo ele institui leis, ele institui acordos. Por quê? Porque para ele, aquele dano sofrido, ele não deve ser encarado de uma forma pessoal, como diz o Nietzsche, né? De uma forma parcial, como diz o Nietzsche. Porque a parcialidade tem a ver justamente com vingança, com reação. Não, aquilo eu, como homem ativo, eu imprimo uma lei e siga-se então uma lei que possui um conjunto de
acordos e que, caso haja um dano, que isso seja feito dessa forma mais imparcial possível e que, de preferência, isso sequer chegue até mim. Que essa pessoa que eu não precise sequer pôr em prática algum tipo de violência contra essa pessoa, porque eu não quero nem saber dessa pessoa. Ela vai lidar com esse acordo por mim estabelecido, que é da própria lei. Então vejam, a lógica do direito penal, esse direito penal que limita, portanto, o direito de punir, que faz, portanto, um freio ao ressentimento, né? Gera um freio a esse ressentimento vingativo e cruel do Nietzsche, é uma lógica ativa de sujeitos que para ele tem essa capacidade, essa nobre ou aristocrática capacidade, sempre nesse sentido, né, figurado também, nobre ou aristocrática capacidade de esquecer, de não se abalar por um fenômeno exterior que o afetou, ser capaz de olhar para o novo. E aqui, gente, eu não posso deixar de fazer essa associação, porque essa associação ela é patente. O que a gente vê hoje são políticos, comentadores políticos bolsonaristas e o próprio Bolsonaro que verbalizam sempre, que estão sempre abordando a questão penal, a questão punitiva, a questão do castigo pela lógica do ressentimento, pela lógica cruel e vingativa do ressentimento, e não pela lógica ativa, essa lógica aristocrática, inclusive de imposição de leis e acordos. Não, eles querem estar próximos daquilo que os afetou. E se não há nada que os afetou, eles criam fantasmas para reagir aos fantasmas que eles mesmos criaram. Então eles querem, por exemplo, punir cruelmente os comunistas. E aí eles chamam, por exemplo, todo mundo de comunista, todo mundo é comunista. E aí eles criam uma espécie de ranço, uma memória encarniçada de tempos da União Soviética, tempos que é isso, é uma memória que está sempre ali, está sempre presente nessa memória doente, nessas pessoas que são doentes de memória. Trouxe aqui essa figura desse comentador bolsonarista, cujo nome nem vou dizer, talvez vocês reconheçam pela foto, portando essa camiseta que explicita como nenhuma outra lógica do ressentimento. Ele diz: conservador é o liberal que foi assaltado na noite anterior. Ora, eu não vejo nada mais nietzschiano do que essa frase, e eu não vejo nada mais, segundo o vocabulário e o pensamento de Nietzsche, nada mais submisso de uma moral baixa, de uma moral escrava, uma moral de rebanho, gregária, do que essa frase. Conservador é o liberal que foi assaltado na noite anterior. Ou seja, o conservador, o nome já diz tudo, é a pessoa que conserva tudo, né, na memória, é o liberal que foi assaltado, ou seja, ele sofreu um afeto, né, ele foi afetado por um fenômeno exterior, e aquele afeto, ele não consegue se desvencilhar disso. Ele não consegue esquecer. Ele foi assaltado na noite anterior, mas ele vai levar isso para a vida inteira. E aí todo mundo que ele encontrar que simplesmente se pareça com a pessoa com a qual ele foi assaltado, ele vai querer ver morto. Ele vai andar com essa lógica de bandido bom é bandido morto. Ele não deve nem ser submetido às leis penais. Ele deve ser executado ali na hora, seja pela polícia, seja por uma milícia, que são grupos também que estão completamente fora do direito, né? Então vejam que essa moral do escrava, essa moral baixa do ressentimento, isso dá gás a essa lógica bolsonarista, isso dá gás a essa lógica
ultra punitivista, porque eles não querem punir pelo direito, pelas leis, mas sim pela execução, por aquele castigo encarniçado próprio do ressentimento. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Acho que até me empolguei falando um pouco de Nietzsche. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder se inscrever, dar like, compartilhar, fazer todo esse pacotinho aí de coisas que dá para fazer. E mais um plus. Tem mais um plus aqui. Um plus a mais. Que agora eu fiz uma página no Facebook. Tá aí a arroba da página do canal. Se chama @delongas.guilherme. Tem lá a página do canal Delongas em que eu posto os vídeos. Eu pretendo... a página ainda está bem incipiente, mas eu pretendo fazer conteúdos próprios para lá, sobretudo conteúdos escritos, porque eu tô cansado também de só ficar fazendo vídeo, eu quero escrever algumas coisas, então eu vou usar esse espaço para isso, tá bom, gente? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, até o próximo vídeo.